Boa noite, especialistas, empresárias. Começa hoje o evento de lives Código das Especialistas. Vocês vão receber conteúdos inéditos de alto valor aqui com várias profissionais. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos também, Tati, seja bem-vinda. A minha convidada de hoje é a Maísa. Deixa eu até fixar aqui o comentário, porque ela, quando chegar aqui, a gente já saber tudo certinho, ó, vou fixar. Aí ela já entrou aqui, a Maísa. Então eu vou explicar para vocês qual foi o objetivo desse projeto de lives com diversas profissionais. Vocês viram, cada uma melhor que a outra, né? Eu vou convidar ela aqui e a gente já inicia esse assunto e vamos seguindo aqui, tá? Oi, Beth, seja bem-vinda. Vou te achar aqui, Maísa. Quem for chegando, manda o convite para uma empreendedora. Oi, Paloma! Oi, Tudo bem? tudo pronto, deu certo. Então tá bom. Tá tudo certo o áudio? Tudo certo, né? Você também tá. Tudo certinho, tô escutando bem. Ai, que bom, então. Sejam todas bem-vindas. E, Maísa, obrigada por você também disponibilizar um tempo. Eu sei que a agenda é corrida com as consultorias, com os atendimentos. Então, tenho, assim, muita certeza que vai ser uma live produtiva para você, para mim, para quem está nos assistindo. E quem sabe aí colher frutos a partir dessa live, né? Desse encontro. Sim, sim. Obrigada também pelo convite e espero contribuir também com o seu público, com o pessoal aqui. Com certeza. Então, eu criei esse projeto de live, é um termo que eu já estou utilizando sobre especialista, porque eu vivi na pele uma transformação de, no começo de carreira, ser uma profissional genérica que fazia de tudo, e quando eu me posicionei como especialista, principalmente aqui principalmente, né, nos retratos de fato, eu tive grandes resultados. Então, eu quero incentivar essas empresárias, as empreendedoras a buscar essa especialização, como você também é especialista na sua área. Então, a gente consegue colher bons resultados, fazer boas parcerias, ter melhores clientes, quando a gente mostra que a gente vive 100% aquilo. Sim. E aí, esse nome especialista vem surgindo em todos os meus projetos. Aí eu pensei no nome, falei, gente, eu preciso criar um nome que seja uma revelação. Aí veio o código na minha mente. Eu falei, pronto, vai ser o código das especialistas, porque cada uma tem sua história. E eu tenho certeza que a gente vai tirar bons insights daqui. Vamos abrir essas ideias e pensar de formas diferentes, né? Sim, sim. Legal. Então é só para introduzir, né? E a ideia é a gente conversar, trazer essa nossa experiência. Então, para a gente começar, eu quero que você me conte quem é a Maísa Mulher, do lado pessoal. Legal. Adorei o nome, viu, o código? Ficou muito legal. Legal. Sim. Muito bacana, bem criativo. Então, eu sou mãe do Matheus, né? Eu sou mãe de um menino adolescente, já tá vai fazer 18 anos esse ano. Caramba. Eu quero falar do lado pessoal, que não tem jeito, a gente já vai pro É, profissional, né? Já ia começar a falar do profissional. uhum. Porque eu gosto muito de trabalhar, então, assim, a minha vida é praticamente 80% trabalho e 20% lazer. Mas, assim, além do trabalho, eu gosto muito de assistir, né, séries, assistir filmes. Tô viciada em reality show, gente, de Ah, verdade. Tô amando. Gente, mas assim, é um vício. Tô assistindo agora aquele Ilhados com a Sogra. Maravilhoso. sim. Esse eu não assisti, É muito mas bom, é assim. interessante. Sim. Você maratona que a hora passa e você não vê. E eu gosto também muito de ter uma rotina bem produtiva, assim, que me ajuda tanto na questão de saúde quanto na produtividade, né? Então eu gosto muito de ler, de fazer meu devocional, né? Então eu gosto muito de me conectar mesmo com Deus, né? Então eu acho isso muito importante. Fazer atividade física, para mim sempre foi muito difícil, muito desafiador, mas agora eu coloquei na minha rotina, tá me ajudando bastante, então é uma coisa que eu sempre faço. Que legal. E gosto bastante de show também, viajar, amo viajar, nossa, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Acho que o Também gosto. pessoal, resumindo, é isso. Sim, sim. E a Maísa profissional, como que você
entrou nessa trajetória aí da sua área? Como que você percebeu que era isso que você gostava? Conta pra Uhum. gente. Legal. Atualmente eu sou mentora de carreira, recrutadora, né? Sou fundadora da Hub RH, que é uma consultoria ali focada em três pilares, que é o recrutamento e seleção, né? A parte de programa de recolocação para pessoa física, né? Pessoas que querem se recolocar no mercado. Então, eu ajudo ali esses profissionais com posicionamento, currículo, LinkedIn, preparação para entrevista. E também eu tenho uma formação, né, de consultora de carreira e Job Hunter, tá? Tudo bem, Tati? Bem-vinda. Obrigada. E aí, como que começou a minha jornada, né? Eu vim da CLT, trabalhei mais de 10 anos em RH, no corporativo, e aprendi muito, né? Comecei em departamento pessoal, com cálculo e tudo mais, aí fui fazendo minha transição até chegar na área de desenvolvimento, treinamento e recrutamento e seleção. Adorava, sempre gostei muito dessa área, mas eu sempre tive aquela vontade de ter uma liberdade que eu não tinha ali na CLT, né? Uma liberdade de autonomia de agenda, autonomia de criação, né? Qualidade de vida, que é uma coisa que eu não tinha. Então, assim, eu tenho, que nem eu falei, eu tenho meu filho vai fazer 18 anos. Mas quando eu comecei a trabalhar, ele era pequenininho, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, antes dele nascer. Então, eu sempre trabalhei. E aquela correria, filho na escola, na creche, aí chega em casa, tipo, sai de casa 6 horas da manhã, né? Chegava às 7 horas da noite. E aí quase não vê o filho, não tem uma rotina saudável, aquela loucura toda, né? De CLT, e quem trabalha em São Paulo sabe como que é loucura. E aquilo sempre me incomodou muito. Eu falava, gente, eu quero muito empreender, só que eu não sabia em qual segmento, porque eu acho que eu vi essa liberdade, essa qualidade de vida através do empreendedorismo, né? E aí eu falei, eu vou ter que esperar eu ter mais experiência, eu ficar um pouco mais velha, talvez até me aposentar para ser uma consultora, porque eu via muita consultora de RH mais velha, né? Eu falei, não, eu vou precisar adquirir um pouco mais de experiência e maturidade para me ser uma consultora. Aí no meio do caminho, isso em meados de 2019, mais ou menos, eu comecei a ver, né, um movimento legal na internet de pessoas que eram de RH e fazia essa consultoria ali, ajudava as pessoas na recolocação e tudo mais. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, né? Eu fiz formação em coach, fiz alguns cursos de marketing digital. Aí eu falei, poxa, uma possibilidade legal. E aí comecei a atender. Trabalhando CLT, comecei a praticar o que eu estava aprendendo ali. Eu falei, poxa, legal. Vi um negócio ali com possibilidade, Caminho, né? vi um caminho É. de trabalhar em casa, né, com qualidade de vida, tudo que eu buscava e tudo mais. Falei, vou fazer meu planejamento. E eu sou uma pessoa muito, assim, executora. Eu falei, eu não consegui fazer as duas coisas muito tempo, tipo, trabalhar CLT e atender como consultora. Então, assim, eu fiz um plano, falei, meu, o meu plano era para ser mais de um ano para fazer essa transição, mas em 6 meses eu fiz a transição porque realmente Legal. era o meu objetivo. E eu comecei a atender aquela loucura toda, trabalhar final de semana depois do trabalho, né? Sim. E era o que eu queria, era o meu objetivo. Enquanto eu não saísse da CLT, né, para ter meu próprio negócio, eu não sossegava. Então, eu fui bem, assim, suei bastante, né? Trabalhei muito também. E aí eu consegui sair, juntei uma grana, fiz um acordo com a empresa também, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiz a transição. Isso em 2020, né? Já estava mais ou menos em 2020. E aí comecei a atender. Só que ali no meu começo, aí se você quiser me perguntar, você pode me perguntar, tá? Porque eu já tô falando Tá bom, toda, toda a gostei, história. gostei. Gostei. Vamos seguir. É, Pessoal, meninas que estão entrando aqui, entendedoras, convide alguém, manda um aviãozinho. Quando nós falarmos algo que der uma virada de chave, pensando, poxa, é isso que eu precisava ouvir, coloca um foguinho aqui pra gente saber, né, que tá curtindo a live. Mas nesse momento, o que eu percebi você falando? Você teve uma determinação de fazer essa transição, tipo assim, tem que dar certo essa transição, né? E também vi que você tinha um planejamento. Então, isso fez uma diferença. Então, esse planejamento que era de 1 ano e 6 meses, você conseguiu concretizar. isso. Ô, Paloma, desculpa, eu não escutei o que você falou. Eu coloco, sabe aquele negócio de tempo no Instagram? Aí agora que veio o negócio do tempo, aí ficou mudo. Desculpa. Mas agora voltou. Você perguntou o quê? Eu falei para o pessoal interagir na live conforme os insights e falei que eu percebi na sua fala que você teve muita determinação na transição de carreira. E que Isso. você fez também algo que ajudou com o seu planejamento de 1 ano que em 6 meses conseguiu concretizar.
Isso. Aí foi, tipo, foi aí que você precisou, que precisava se posicionar mesmo para essa área, largar a mão do CLT. Foi aí que foi assim, olha, é isso aqui que eu quero, 100%. Exatamente. É isso que eu quero 100%. E aí eu me posicionei já como consultora, né, de carreira, fazendo currículo, LinkedIn. Mas aqui eu tinha ainda um problemão com que eu acho que muitas empreendedoras no começo têm, né? Que é a questão de realmente se posicionar, né, como autoridade ali e cobrar um valor legal. Tipo, eu cobrava muito baixo. Então, assim, meu trabalho era muito suado no começo. Então, eu atendia. No começo, tudo bem, você cobrar, fazer alguns atendimentos, ele está começando e tudo mais, um valor um pouco mais baixo, mas assim, eu demorei muito, porque como meus clientes eram muito de recolocação, então eu ficava com muito medo de cobrar muito caro. Então eu fui muito. Aí eu fui pro lado de curso, né? E curso online, e vendia curso muito barato. Então eu ia fazer lançamento, que é uma coisa que desgasta muito, que você tem que ter muita energia. E no final, ganhava um dinheiro legal, mas era muito suado aquilo, porque era muita gente para poder ganhar dinheiro. Então, assim, eu fiquei. Essa minha primeira fase que eu falo foi muito de suado, foi um dinheiro muito suado, porque eu não soube me posicionar melhor. Né? Se eu tivesse trabalhado mais a questão de posicionamento, procurado alguma profissional, alguma mentora, alguma coisa para me ajudar com isso, porque aqui eu já tinha resultado. Já tinha muito resultado. Né? Nessa fase, assim, até 2022, eu tinha atendido mais de 1.000 pessoas e muita gente já tinha se recolocado. Então, assim, com cursos, né, e atendimentos e tudo mais. Então, eu tinha resultado, né? E por que que eu não conseguia cobrar mais caro, né? Então, eu acho que o posicionamento, né, Paloma, e ter alguém para te ajudar, te guiar ali com uma mentoria, uma orientação, ajuda muito, né? E você pegou bem essa fase que o digital deu um boom por causa da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, então precisava fazer essa recolocação, precisava fazer esses movimentos. E você já era boa, já tinha uma carreira que vinha, né, do CLT. Então, realmente, o que faltava mesmo era essa posição de ser líder no mercado, ser uma imagem que traduzia mais o conteúdo que você trazia, né, o resultado que trazia para o cliente. Então, esses aí já foram alguns desafios que você foi sentindo, né, para construir essa imagem de autoridade na sua área. Então, teve algum ponto que você falou assim, nossa, eu preciso mudar isso, eu vou fazer isso aqui agora. Teve algum momento assim? Teve um momento que, assim, durante esse período também, na época eu era casada, né? E aí, logo depois ali acho que foi 2022, mais ou menos, eu me separei, a gente se separou e tudo mais, e aquilo mexeu muito com o meu emocional. Sim. E logo nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de outplacement, para prestar serviço, como prestadora de serviço. Então, eu ia ser consultora, ia fazer a mesma coisa que eu faço, sim, né? Só que para outra empresa. Então, não ia precisar vender nem nada. Eles já iam vir com um cliente para mim e eles iam me pagar por hora ali. Eu falei, maravilha, não tô muito legal emocionalmente. E para você trabalhar no digital, você precisa produzir conteúdo, você precisa aparecer, você precisa estar ali bem, né? E vender energia, né? Vender, você precisa energia, isso. Energia. Eu não tava legal. E eu falei, beleza, vou aceitar. Veio numa hora boa pra mim, vou cuidar mais do meu lado pessoal e vou trabalhar ali, prestando serviço. Cara, mas eles cobravam 10 vezes mais do que eu pra fazer a mesma coisa que eu fazia. Então aqui foi minha virada de chave. E eu não suava tanto, né? Claro que eles vendiam, isso me ajudava muito, então eu conseguia trabalhar um pouco menos. Mas, cara, eu falei, eu faço a mesma coisa que eu fazia. Por que eles cobram tanto e eu não? Né? É muito louco, né? Você fica até duvidando da sua capacidade, né? Caramba. E aí eu comecei a atender os clientes deles, os executivos deles e tudo mais. Aí, claro, eu comecei a entender um pouquinho mais, né? Porque o mercado deles era executivos, né? Então, eu atendia tudo que aparecia, todos os perfis e tudo mais. E aí eu falei, não, agora, né? Eu fiquei prestando serviço para eles mais de um ano lá. E aí, quando eu falei, não, vou retomar meu negócio e vou mudar meu posicionamento. Aí eu mudei meu posicionamento, assim, total para atender mais executivos, trabalhar mais a questão de job hunter, né? Que é uma coisa que eu fazia pouco, então aquilo agrega muito valor no programa.
E aí, e cuidar mais também da minha imagem. Por quê? Porque quanto mais, é uma coisa que eu aprendi com o tempo, quanto mais você cobra, né, ali o ticket, né, o maior for o ticket, o seu produto tem que ser com mais qualidade, e também você precisa trabalhar a sua imagem. Não adianta falar assim, gente, o que vale é só o resultado. Não, a primeira imagem é a que fica. Então, você precisa cuidar da imagem. Então, eu Sim. sempre estou preocupada com essa questão, né? Você é melhor do que eu, sabe que a importância, né, de você trabalhar a imagem. Sim. Ela, a imagem, quando está bem trabalhada, nós temos um perfil bem apresentável, já é meio caminho para venda. O seu esforço de venda é menor. A pessoa consegue visualizar a sua qualidade, os seus valores, os resultados que você promove por conta dessa imagem, tanto sua, porque é legal você, né, como profissional, cresceu nessa carreira, você mostrar o seu crescimento também inspira esses futuros clientes. Fala assim, poxa, eu vou comprar um serviço dela porque ela tem resultado, ela vive o que ela vende, eu também vou ter isso para mim. Então, o cliente, ele pensa logo assim. E no digital, hoje, primeira coisa, né, Maísa? Qual que é o seu Instagram? Né? As pessoas perguntam qual que é o Instagram depois do site. Então, se ele entrar no seu Instagram, não tem uma coerência no seu perfil, não tem informações importantes, ele vai para outro profissional. Porque tem vários igual você e vários igual eu, da mesma área, né? Mas nós temos a nossa expertise, nosso tempo de carreira, nossos valores, e são pontos de diferenciação. Então, precisa comunicar. Deixa eu só dar um bem-vindo aqui, a Dayana chegou, Getúlio, meu marido entrou aqui na live. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, a KSG. Oi, boa noite. Como é essa mudança em questão de imagem? Modo de falar, postura, além de vestimenta, por exemplo? Isso mesmo. É uma composição. O posicionamento de imagem, como é um assunto que eu trato, é o local que você ocupa na mente do seu cliente. Como que você vai ocupar a mente e se tornar a preferência dele? Por meio de toda essa comunicação que nós fazemos, seja no não verbal e o verbal. É a postura, vestimento, tom de voz, as cores, os símbolos, tudo compõe essa imagem e tudo está mandando uma mensagem para o cérebro do cliente. Então, se você quer transmitir uma autoridade que nem há mais anos de profissão, né? Lá no LinkedIn ela tem um posicionamento grande lá. Então, como que ela vai comunicar? Tudo está comunicando. Então, a gente começa a agir de forma mais intencional, né, Maísa? Eliminando esses ruídos, eliminando coisas que não condiz com os objetivos desse cliente. Às vezes, um cliente, que nem você falou, estava nessa empresa, atendia mais empresários, CEOs, né? Então, qual que é o comportamento daquele público? O que eles esperam? Qual que é a linguagem? São pessoas mais formais, né? Roupas mais sociais. Aí você começa a se comportar e comunicar com essas características, aí eles vão entendendo que você entende eles. É muito louco isso, mas é psicológico, né, Maísa? Exatamente. Você acaba conectando com o cliente certo, assim, né? Porque também eu acho que é importante ressaltar que você tem que ser autêntica. Porque tem muita gente que acha, vou mudar meu posicionamento e acaba querendo, tipo, interpretar ou imitar outras pessoas, né? Não é isso. É você ser você, mas trabalhar a sua autoridade, né? Realmente a sua marca. Porque, por exemplo, aí tem. Você trabalha com arquétipos também, né? Eu entendo bem pouco, assim, eu estudei pouca coisa. Mas tem vários tipos de arquétipo. E geralmente você já é um arquétipo, né? Você só precisa entender qual que é o seu para você melhorar isso. E você acaba atraindo ali os clientes. Às vezes é parecido. Então, assim, e é até melhor. Então, hoje, por exemplo, eu atendo muito perfis parecidos com o meu. E para mim tá ótimo, legal, sabe? Legal isso. É legal. Então, assim, trabalhar o posicionamento ajuda muito, muito mesmo. E hoje, assim, o mercado ele mudou bastante de 2020 para cá. Eu senti muita diferença de quando eu parei, eu fiquei um tempo, né, prestando serviço e voltei. Porque a concorrência no digital aumentou muito. Então, você tem que mostrar também o seu diferencial. Né? Como que você consegue nichar ainda mais o que você faz. Então, assim, beleza, eu vou atender todo mundo. Ok, no começo a gente fica meio assim, fica meio receosa de atender só um público e afastar outro público. Não, você não vai afastar nenhum público, você só vai nichar para você atrair pessoas daquele nicho, mas se vir pessoas de outros, né, Paloma ali, de outro você pode nicho, você pode atender. A gente tem que ser intencional. O que eu quero comunicar, para que eu quero vender? Então, por exemplo,
Hoje, eu não fotografo o produto. A pessoa vem, tipo, com uma semi-joy querer fotografar, eu não faço, mas eu posso vender o serviço, posso atender, porque eu tenho habilidade, mas eu não vou divulgar no meu Instagram. Porque aí ele vai contra o que eu quero vender, que é retratos para profissionais. Então, são esses detalhes que tem que pensar. Então, e aí, quando nicha, você começa a se tornar referência daquele nicho. E as pessoas começam a te procurar, a sua agenda, né? Tem a questão de demanda, agenda, demanda. Aí você começa a selecionar até quem você vai atender, podendo montar time de atendimento, de vendas, ou tendo uma limitação mesmo no atendimento, aí acaba sua oferta acaba aumentando, porque você tem uma procura tão grande, e aí tudo depende da estratégia empresarial, né? Do seu modo de trabalho. É muito, muito legal pensar nisso. Exatamente. Vou só ler uma mensagem. A Paula falou, exatamente, tudo comunica, o público que queremos alcançar isso. E sim, ela colocou que já foi fotografada comigo, verdade. Eu já fotografei ela. Agora eu lembrei que você, olha, precisa mesmo de novos retratos. Você tá bem mais magrinha agora, já tá em outra área que ela colocou aqui, que tá no ramo da beleza. Então precisa fazer um reposicionamento de imagem. Então tem todo um outro formato de comunicação. Vamos conversar no particular depois. Legal. Ô Maísa, e o que você considera assim, que é indispensável para uma profissional que está nessa área, que está buscando um reconhecimento, ser lembrada pelo que faz? Porque como você trabalha, você forma outras mentoras, você dá consultoria para outros profissionais da sua área, ou você só atende o cliente final? Não, eu dou também consultoria para. Eu tenho a formação de consultora de carreira, Job Hunter, que é uma coisa que eu tô focando mais, né? Que não é o meu hoje o principal, mas eu quero me tornar o principal porque é o que eu mais gosto, né? De ensinar. Legal, isso. Eu amo ensinar, nossa. Inclusive, esse Instagram é novo, esse Instagram eu criei esse ano para realmente atrair as pessoas certas, né? Porque é um posicionamento para consultoras, quem quer ser consultora de carreira e Job Hunter, né? Então, ou quem é de RH, ou profissionais que gostariam ali de atuar como consultora também de carreira. Muito bom. Então, pensando nesse público, o que seria indispensável assim, para esse posicionamento, para essa marca ter uma solidez no mercado? O que ela tem que já pensar, assim, mudar? Eu acho que, assim, desde o começo, trabalhar bem a questão do autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque é através dele que você vai ter consciência daquilo de como você vai se posicionar. E através do autoconhecimento também você começa a ter mais autoconfiança e acreditar mais em você, acreditar mais no seu serviço, no seu produto. Então isso assim faz toda a diferença, gente, de verdade. É você se conhecer, entender quem é você, conhecer bem o seu produto e tudo mais. E aí partir, né, também para principalmente falando de imagem, né, aqui no Instagram. Retrato é importante, né? Tem o Instagram, porque o Instagram não adianta você ficar postando. Até testei no meu outro Instagram, tem um outro Instagram, tem mais de 18 mil pessoas, que é focado no público de recolocação. E aí eu tô querendo sair dele, né, para deixar mais corporativo. Aí eu comecei a postar fotos de outras imagens, outras pessoas. Engajamento é muito ruim. Engajamento foi lá embaixo. Então, assim, ter você, né, ter a sua foto, você aparecer ali, né, fazer ali um vídeo, um stories e né, fazer fotos profissionais mesmo, né, também, enfim, ajuda muito, tá? Ajuda muito. E por que eu falei do autoconhecimento e autoconfiança antes disso? Porque tem muita gente que tem dificuldade, porque precisa trabalhar isso, né? Aparecer, autoconfiança, né? Então você precisa confiar para você ir ali, né, aparecer nos stories ou gravar um vídeo, ou até tirar foto, né? Tem gente que tem um pouco de receio, né? É um pouco tímida. Então precisa entender por que isso atrapalha. Porque se você quer empreender e ainda no digital, principalmente Instagram, você precisa, né, ter ali essa habilidade, né? Você precisa gostar de tirar foto, de aparecer, enfim, porque isso vai trazer resultados. Se você não for vender só produto, né? Você precisa trabalhar a sua imagem, né? Nossa, isso que você falou do autoconhecimento, concordo 100%. Eu também falo para os clientes que o autoconhecimento é tudo, porque senão você acaba se forçando a fazer uma trend, por exemplo, porque está na moda, porque é obrigada a viralizar e aquilo nem condiz com você.
né, nem corresponde com os seus valores. Então, quem te vai olhar vai achar mais do mesmo ou vai ficar confuso. Então, o autoconhecimento, sim, é preciso. Existem várias ferramentas aí, o método, né, o DISC, que tem análise SWOT, que dá para ver várias coisas também. E nós falamos dos arquétipos. Eu defendo os arquétipos porque eu estudo eles desde 2017. E eu sempre falei deles aqui no meu perfil, mas esse ano eu falei, agora esse ano eu vou falar mesmo, porque você vai tendo esse autoconhecimento e nós amadurecemos ao longo do ano o nosso negócio e a gente vai filtrando, que deu certo. Nem você falou, naquele perfil começou a postar outros tipos de imagem, caiu o engajamento. Então você fez testes, eu também fiz vários testes. Então, os arquétipos é muito interessante, porque nós temos todos eles, e na nossa marca a gente, né, eu falo que é uma revelação. Eu vou revelar os seus principais arquétipos para você comunicar. E aqui no digital, sim, a gente tem que olhar que o Instagram é o setor do nosso marketing. Precisamos estar aqui, sim. E no dia que não der para aparecer, usa um retrato, usa um vídeo ali de bastidor, alguma coisa. E o legal dos arquétipos, Maísa, é que ele vem com um leque de informações que você fala, caramba, eu sou isso, eu gosto disso que está aqui, essa característica é minha, e aí você não erra na comunicação, porque você tem esse plano de ação, mas tem essa estrutura. Então, eu defendo eles porque eu vejo que dá muito resultado. Eu, quando eu comecei a usar em mim, é bem mais fácil você falar, será que eu ponho a mão assim? Ou será que eu ponho a mão assim na foto? Eu sei o que cada gesto vai comunicar. E de acordo com o meu arquétipo, eu entendo cada vez mais, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Exatamente. Aí fica tudo intencional, né? Você faz com intenção, né? Isso, não tem erro, é isso mesmo. E você falou também que gosta de ler livros lá no começo. Você gosta de ler Como de livros livro, daquele. comunicando os livros, a imagem. Deve ter um arquétipo do sábio aí, um Eu tenho, eu arquétipo tenho, eu tenho do sábio. do sábio. Eu tenho do sábio e tenho mais outro que, menina, agora eu não lembro qual que é o nome, mas é um de. Governante? Não é o governante, é o outro que tem um que é de liderança também. Tem uma água com heróis, que parece um pouco herói também. Então, eu acho que é o herói, é porque faz muito tempo que eu cheguei a fazer o teste. É o herói, mas o primeiro é o sábio. É o sábio. Então é muito legal, porque botar no cenário, tem os livros que você gosta de ler. Então, mostra que você estuda, que você busca conhecimentos, coisas atualizadas, testes científicos. São coisas que você vai buscar saber se é verdade. Não é o achismo, eu vou atrás da informação, né? E o cliente se sente seguro. Então, de forma subliminar, está comunicando ali na prateleira os livros. Então, a gente já pensa uma pessoa estudiosa, tem um óculos também, tá com uma roupa marrom, que sabe, usa tons terrosos, tons envelhecidos, às vezes de forma consciente, né? Então, eu gosto bastante de marrom. Então, assim, o autoconhecimento, assim, ajuda bastante, de verdade, em tudo, cara. É muito, muito importante essa questão do autoconhecimento. Tinha outra coisa também que eu ia comentar, que é importante também, que eu falo bastante para minhas consultoras ali, você se posiciona, que nem eu falei da questão do nicho, né? Mas você pegar um ponto que você tem positivo ali na sua trajetória, né? Isso através do autoconhecimento que você vai identificar. Então, tem uma linha do tempo que eu gosto bastante, que a gente fala que é a linha da vida mesmo, né? Tudo que você teve na sua vida de altos e baixos ali. E você vai pegar os pontos altos ali e você vai potencializar aquilo que você tem de bom. Isso traz muito resultado também. Muito legal isso. Então, por exemplo, tenho, na verdade, uma mentorada que ela é da área de tecnologia, nem é da área de RH, da área de tecnologia. E quando ela começou, né, ela queria só fazer consultoria de currículo, LinkedIn, preparação para entrevista e tudo mais, né, ajudar com mentoria de carreira. Eu falei, olha, você tem mais de 15 anos em tecnologia, você vai jogar fora? Não, mas aí eu só vou atrair pessoas de tecnologia e as outras pessoas. Então ela pensou que ela ia diminuir o público dela. Eu falei, não, mas se posiciona assim. Ela demorou para se posicionar, ela demorou mais de 6 meses para poder se posicionar com tecnologia. E ela faturava ali, né, um valor ali que não era bom, mas ainda não era o que ela queria. Então, porque ela saiu da CLT como gerente, na época, o gerente na CLT ganha mais de 20 mil reais. Então, assim, para começar a empreender, para ganhar mais de 20 mil reais, né, ali, de Prolabore, né, eu tô falando de Prolabore, nem faturamento, demora um pouquinho, né? Demora. Demora. E aí eu falei, não, peraí,
ok, deixa ela tava resistente e tudo mais. Aí a gente foi, ela falou, não, eu vou fazer então esse posicionamento. Mudou, colocou, né, mentora profissionais de tecnologia. Começou a se posicionar isso. Cara, mudou assim, total, total. Mudou muito o público dela. Ela aumentou muito o ticket dela. Tipo assim, eu tenho até um depoimento dela que ela falou que acho que foi em 2 meses ela faturou tipo 36 mil reais. Então, assim, mudou muito. Por quê? Porque o público de tecnologia geralmente é um público que ganha bem, né? Então, assim, ela já nichou no público certo. E aí hoje ela só atende profissionais de tecnologia. E ela nichou ainda mais para líderes de tecnologia. Então, Nossa, perfeito. demorou, foi resistente, mas ela pegou o que ela tinha de experiência ali, 15 anos na área, né? Então é muito tempo. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque às vezes você já atuou tanto tempo numa área e quer mudar, mas você que nem deu uma para ela ser uma consultora da tecnologia. Ela está na área dela, incluiu o salário da gestão, da consultoria, mas ela não vai descartar aquele tempo que ela está, né? Nossa, Exatamente. muito interessante. E você falando, eu lembrei que eu fui fotografar uma palestra. Acho que foi esse ano. Teve dois profissionais que são grandes lá no LinkedIn, não lembro o nome agora deles. E eles deram uma palestra falando dos profissionais de RH e tal, e falando da inteligência artificial, da tecnologia, como está crescendo a tecnologia no setor de RH. Dando várias ferramentas. Eu achei bem interessante, que eu fiquei atenta, eu falei, nossa, que curioso, porque aí eles começaram a falar de estatística, de pesquisa de mercado, usando a inteligência artificial, pesquisas tradicionais, e como mensurar os resultados dentro da empresa. Eu achei muito interessante a palestra lá. Eu fui fotografar, mas fico atenta também para aprender, né? Não, Igual quando eu fui tá fotografar, certo. eu fui fotografar seu evento, e eu fiquei atenta ali nas pessoas, presenteei algumas pessoas com os retratos ali, fiz amizade depois, já fiz, né? Teve a acho que é Edna, que estava lá, Edna. fiz amizade Sim. com ela, Ai, que encontrei ela legal. nesse evento que eu fotografei agora, ela estava lá. Então as coisas vão acontecendo, né? Sim. E aí é onde entra o nosso posicionamento, porque se eu não tivesse uma postura adequada, ninguém ia me dar atenção depois, né? Então, o posicionamento, a gente tem que pensar que o nosso perfil do Instagram, nosso perfil do LinkedIn, sempre vai ter alguém olhando. E a gente não sabe quem é. Não sabemos quando vão ser indicadas. Então, é a sua reputação, é a sua postura, seja digital ou offline, essa postura tem que manter. Né? Não adianta ser uma coisa aqui e no presencial ser totalmente diferente. Então, do seu evento, nós mantivemos bom relacionamento, fizemos um post lá no LinkedIn, estamos aqui. A hora que você quiser me chamar para live, eu estou dentro também, tá? Se você achar interessante. Sim, claro. A gente vai construindo, né? Esses A caminhos rede, né? de oportunidades para todo mundo. Então, o nosso posicionamento é importante. Sim. Ser um especialista, mostrar ali quem é você, sem esse monte de ruído. Porque cada vez mais o que a gente quer é contratar o especialista. Que ele vai encurtar o caminho, né? Sim. Encurta o caminho. Não, com certeza. E as pessoas se identificam, né? Então, se eu chego no Instagram lá, vejo lá uma consultora de carreira, beleza, vai ter um monte de consultora de carreira. Mas se eu sou da área de tecnologia e vejo uma consultora de carreira de tecnologia, eu vou fechar com ela. A mesma coisa da fotógrafa, né? Então, ó, vi lá que tô precisando de uma fotógrafa. Aí vi uma fotógrafa genérica lá, fotógrafa faz tudo. Ai, não, vi a Paloma que faz só retrato, né? Gostei dela. Ela tem lá também mentoria de posicionamento, enfim, me identifiquei com ela. Então, assim, trazer elementos na sua comunicação também que vai gerar conexão com o seu cliente, tá? Porque, assim, aqui a gente tem muita possibilidade. A gente tem essa possibilidade de não atender qualquer pessoa também, né? Você vai atender a pessoa que vai se conectar com você. Então, isso é muito legal. Uma coisa que no off, né, a gente não conseguia muito fazer isso, né? É isso mesmo. Porque no offline nós tínhamos que fazer um evento, encher uma sala aqui, às vezes tem 10, 15 pessoas, já é uma sala cheia. Se a gente for pensar em pessoas que estão dentro de uma live, contribuindo e compartilham a forma, a distribuição do conteúdo é muito maior do que o presencial. Gente de fora pode ver, do país, te contratar, né? Olha só, eu tenho alunas, clientes, assim, alunas da Suíça, da França. Eu também. Porque De outros países. Maravilhoso, né? E aí, pegando esse gancho lá, a questão da recolocação é diferente do Brasil? De outros países? De outros países, assim. Sim, sim. Aí
depende do país, mas é muito diferente. É Ah, muito diferente. Ó, eu tenho mas é mentorada, né? sim. Que ela é brasileira, mora na Califórnia e ajuda na recolocação, né, das pessoas lá também. Então é diferente, tem algumas coisas diferentes. Tem um parceiro meu lá de Portugal também, que tem algumas coisas diferentes. Então acaba assim tendo algumas coisinhas diferentes. Aqui no Brasil a gente tem. Vários países têm vários desafios, né? De escassez de mão de obra, né? Então aqui tá chegando no Brasil também, uma escassez grande de mão de obra, né? Ó, Principalmente para cargos assim, iniciais, né? Cargos que essa geração Z, né? Não são todos que estão buscando, querendo, né? E a gente precisa deles, né? Mas não tá tendo, tá tendo uma dificuldade bem grande. Então tem outros países que essa dificuldade já tem muito tempo, né? Então depende muito do país. verdade. Interessante. Ah, eu quero que minhas filhas sejam empreendedoras e empresárias. Você tem quantas filhas Sejam mesmo? CLT. Tenho duas. Duas. Eu falo para elas, vocês têm que ser dona do negócio. Elas vão comigo, que eu vou trabalhar, eu dou dinheiro para elas. Elas fazem os vídeos para mim, aí eu dou um dinheiro para elas depois, né? Porque eu quero que elas sejam donas do negócio delas, né? Uhum. Mas eu nunca se sabe, mas é porque a gente já saiu do CLT, a gente consegue visualizar as possibilidades, são infinitas para poder Sim, você dar o negócio. Soa bastante a camisa, tem que fazer muitas coisas, a gente trabalha até tarde, mas o resultado, assim, é muito melhor. sim, Eu não, com ponto de certeza. vista, né? Quando comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em empresas. Antes de ser fotógrafo, eu trabalhava numa empresa de alimentos, eu era responsável por um setor. E aí, quando essa empresa foi para outro endereço, que ficava muito longe, eu tive que sair. Aí, Uhum. meu marido falou: compra uma câmera, vem fotografar meus shows, que ele é músico. Aí, comprei a câmera, fui fotografar os shows dele. Na época, meu pai era vivo, ele também era fotógrafo. Então, eu comecei a trabalhar com meu pai. E aí, eu falei: gente, tipo, às vezes 2 trabalhos que eu fazia era o salário que eu tinha lá, Uhum. sabe? Aí eu falei, não vai ter plano B, a fotografia tem que dar certo. Então, esse ano já completa 12 anos, eu trabalho 100% com a fotografia. Aí, lógico que ao longo dos anos fui trazendo posicionamento, arquétipo, estudando brand, também fiz uma formação em coach, aí aquela coisa toda, para a Sim. gente aprimorar, né? Então, Uhum. tem bastante coisa por trás, né? Sim, não, Tem que não, com certeza, com certeza. Mas assim, trabalhar o posicionamento assim ajuda muito, 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 muito. Ainda mais nesse mundo que tem muita concorrência, né? Então a gente precisa se diferenciar e cuidar ali da imagem, do nosso posicionamento para atrair o cliente certo ali pra gente. Mas assim, tem muita possibilidade, que nem a Paloma falou, né? Então a gente tem muita possibilidade. A gente fica receosa, que nem eu te falei, né? Quando eu voltei de novo, eu vi um boom de concorrência muito grande, cara. Eu falei, caramba, como tem consultora de carreira? Eu falei, não, agora eu vou ajudar essas consultoras é, É, a melhorar o posicionamento, aumentar vendas, tudo mais. Mas realmente aumentou muito a concorrência. Isso é bom? É bom, é ótimo, né? Então é porque a demanda tá grande. Então, e assim, gente, não é todo mundo que aguenta também, tá? Te falar, é muito trabalho, tem muita gente que no meio do caminho fala, não é pra mim, volta pra CLT. Conheço várias pessoas isso. que não deram conta de empreender, tá tudo bem, cada um tem um perfil, né? Então por isso que é importante o autoconhecimento, porque senão é muito trabalho aqui, você vai sentir isso e você vai falar, poxa, aqui você pode ter um burnout tranquilamente, né? Não é só na CLT, não. Empreendendo também, viu? Você pode ter ali muita exaustão. Então, assim, tem que trabalhar muito o autoconhecimento, o autocuidado o tempo todo, para não ter o problema ali de você ter alguma coisa também. E aí você vê, fala, poxa, não é pra mim, quero voltar, eu preciso de estabilidade, eu preciso ter um salário fixo todo mês, e tá tudo bem, né? É isso mesmo. Mas realmente o autoconhecimento de tudo que nós falamos, ele vai ser o principal. Sim. Quando você começou a falar lá, no começo da live que você se apresentou, que você gosta dessa rotina, né, de fazer exercícios, né, ser devocional, eu também preciso de rotina. Eu também gosto de ter a rotina. Eu acho que o meu negócio teve uma facilidade, porque quando eu trabalhava em CLT, eu era responsável por um setor, então eu tinha que ter aquela rotina da empresa. Ah, chegar, tem que fazer isso. Então, essa gestão do tempo eu já trouxe para o meu negócio.
Então, Uhum. eu tive facilidade, eu não me perco, eu nunca atrasei prazo, eu nunca perdi nada de prazo. Porque eu já tinha isso, eu estava na minha mente ali tantos anos, e É, aí quando eu tô falando negócio de fotografia, é tudo no prazo, é contrato, é formalizar, é e-mail, mesmo a gente não conseguia nessa empresa. Então, para mim, facilitou. Então, a gente pegar essas qualidades que nós, habilidades que desenvolvemos e ver o que dá para o negócio e aplicar também, né? Porque a gente trabalhando em casa, a gente se perde no horário. E sim, realmente precisa ter esses tempos, né? Aí, agora eu vou trabalhar, agora eu vou dar uma pausa, agora eu vou almoçar. Então, é importante isso. Olha, exatamente. Exatamente. então, vou fazer uma pergunta final para você deixar, inspirando aqui no nosso tema, um código aí que fez uma diferença nessa sua ascensão profissional. O que seria esse código, assim, uma frase, uma mensagem final aqui para as empreendedoras? Ela vai falar de novo de autoconhecimento, mas assim, é trabalhar o seu autoconhecimento para você ter autoconfiança. Porque a autoconfiança, cara, você acreditar em você, acreditar no seu serviço faz toda a diferença. Porque é que nem eu falo muito de vendas lá na consultoria, né? Para as meninas da consultoria, da consultoria de carreira, que querem ser consultoria de carreira, né? Para você vender, você precisa ter confiança, você precisa acreditar no seu trabalho e acreditar em você. Né? Então, assim, ninguém vende aquilo, consegue vender aquilo que você não acredita. Então, assim, eu vou vender uma caneta que não funciona, vai ser difícil pra caramba vender, né? Então, assim, é uma coisa que você não acredita, né? É uma coisa que não funciona. Então, assim, você precisa acreditar em você, porque a venda, principalmente de quem vende por serviço, primeiro você vende você, né? Então, cuidar da sua imagem, né? Até fazer uma unha, às vezes eu fico sem fazer unha, não tem problema, mas eu sinto que quando eu faço minha unha, parece que a minha confiança aumenta mais. Então, trabalhar esses detalhes na imagem ajuda na autoconfiança. E aí você consegue passar segurança ali na hora da venda. E também acreditar no seu serviço e o produto, porque você vai vender ele também. Então você vai vender, você vai vender ele. E você só consegue isso através do autoconhecimento. É você se conhecendo, seus pontos fortes, potencializar o que você tem de forte, de competências. E aí sim você consegue fazer ali um bom trabalho. E isso eu aprendi durante o tempo também, porque eu estava muito, no começo, muito focada só no resultado. Então, assim, eu vendia, que nem eu te falei, era suado pra caramba, vendia barato, atendia um monte de gente, fazia ela tudo de, assim, meio que focando mesmo na entrega e não me preocupando com os detalhes. E esses detalhes a gente, né, consegue ver através do autoconhecimento do mesmo, da gente se conhecendo. Nossa, perfeito. E o autoconhecimento vai, nós, como pessoa, como profissional, e na gestão do nosso negócio também. Por exemplo, eu sou péssima na contabilidade. Então, eu já Delegou. tem uma pessoa que faz. Porque não entra na minha cabeça a contabilidade. Então, é isso. É você falar, poxa, aqui eu consigo, ou aqui eu posso fazer um curso, ou contratar uma consultoria, né? E desenvolver essa habilidade, ou não, realmente eu tenho que passar para alguém fazer. Isso também faz parte desse posicionamento, dessa postura que tudo está comunicando. E é isso que você falou, você tem que ter segurança do que você está vendendo. Isso. Por isso que o termo especialista para mim é muito forte, porque assim, é isso, é você ser dona disso que você é boa e comunicar e se posicionar. Nossa, muito bom. Deixa eu ver Exatamente. aqui se passou alguma E mensagem. aí, só mais uma pra gente finalizar Diga, aqui, diga. buscar ajuda para melhorar esse autoconhecimento, né? Através de mentores, através de terapia, através de vários caminhos que você consegue melhorar, porque sozinho você vai conseguir, mas com ajuda vai ser muito mais rápido, né? Porque nós sabemos a ferramenta certa, né, Maísa? Você, na sua área de colocação, de consultoria para essas profissionais, olha, essa ferramenta, esse caminho, por exemplo, no meu caso, posicionamento, letrado, a pessoa tem um bloqueio ali de imagem, eu ouvindo, conversando, eu consigo captar, consigo mostrar ali, às vezes tem gente muito tímida, né? Então, é isso, é você contratar pessoas, profissionais que têm essa habilidade, essa especialidade, que também faz a Sim, diferença. E sozinha demora, faz errado às vezes, melhor, e atrás de uma ajuda mesmo, né? com certeza, com certeza. Ai, adorei aquela live. Ai, a Ah, Ana que bom, chegou. espero que as meninas tenham gostado. Eu falei Gostei. meninas, só tem meninas, né? Só Que eu não tô vendo aqui. isso, Travou só. tudo aqui pra mim. Só mulheres. Mas, ó, antes da gente encerrar, quero contar uma coisa especial que eu tive uma ideia aqui ao longo da live.
como gratidão da sua participação aqui da live, eu quero te presentear com uma sessão de Ah, retratos. obrigada! Então, vamos fotografar esse especialista que você é, Maísa Ah, 2000. valeu. A Tô gente, precisando, eu cortei o cabelo, ó, preciso renovar minhas fotos. eu vi, eu já sei até um lugar legal, que é uma estante de livros, você levar seus livros. Ah, top. Então, vamos pensar vamos pensar já, tá? Vou Bora. lá, já essa questão de uma especialista. Então, os fiz então aí para você. Valeu, Paloma. Obrigada pelo presente e pelo convite também, adorei. Ai, que bom. Que bom. Então, eu deixo o convite para quem estiver aqui na live, siga o perfil da Maísa e acompanhe meu trabalho também em relação ao setup, ao posicionamento e essa sequência de lives do Código das Especialistas que eu estou trazendo diversos profissionais. E eu também fiz um grupo no WhatsApp, que eu tenho algumas clientes, algumas seguidoras lá. Quem tiver interesse em estar nesse grupo, só manda a palavra código lá para mim no direct, ou aqui quando eu salvar a live, que eu mando o link, e aí vocês que estiverem aqui podem entrar, porque aí eu coloco notificação. Às vezes você quiser mandar um presente lá para o grupo, eu disponibilizo lá alguma coisa, Uhum. ou ler um artigo seu, alguma coisa que vocês quiserem contribuir. Aí eu coloco lá e fica mais um canal pra gente. Ah, legal, legal. Eu vou. Mês que vem vai ter uma surpresa também aqui no meu Instagram para quem quer se tornar uma consultora. Não precisa necessariamente ser de RH, tá? Pode ser de outra área também. Eu ajudo a fazer todo esse posicionamento, né, com as ferramentas de consultoria de RH. E aí, Mai tem uma surpresa especial. Então, me acompanha aqui nesse Instagram. E aí, depois eu compartilho com você também para você mandar Ah, ali para as meninas essa novidade. isso. Perfeito. Tá Então, bom? agradecer a todas as empreendedoras que entraram aqui. Eu vou salvar a live. Vá lá na live, deixa um insight se vocês tiveram. Coloca lá o que vocês gostaram que a Maísa falou, que se inspirou. Comenta lá pra gente, Se tá? tiver dúvidas também, para mim travou todos os comentários aqui. Não sei se alguém deixou alguma dúvida, alguma coisa. Não Não? deixou. Ah, Não. então tá. Mas é isso, então. Obrigada, Então viu? tá bom. Beijo. Beijo, Paloma. Até mais. Obrigada, viu? Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau.